Arro! Estou Rai Arendi, né? Vim aqui fazer um vídeo de apresentação, falar um pouco da minha jornada do despertar, né? Como é que foi essa minha jornada nesse... quais os fatos que aconteceram e que levaram ao meu despertar, né? Então esse vídeo é para você que se sente deslocado, não pertencente, que não está no teu lugar certo, que não que é diferente, que não é normal às pessoas que se dizem normais, né? Então vamos lá, contar um pouco da minha história, né? A minha lapidação. E por que eu boto o conceito de lapidação? Lapidação é um conceito que eu vejo de como lapidar um diamante. E eu vejo que as sincronicidades das coisas, nada acontece por acaso. A sincronicidade de tudo, isso vem de toda a nossa história. Como se nossa história fosse todo um preparo para alguma coisa, para o nosso propósito, para as coisas que a gente vem evoluir. Nós estamos aqui para evoluir, né? Experienciar, fazer experiências para estar evoluindo. E essa lapidação acontece pelo todo, né? O Criador, como você quiser chamar, Deus. E eu já começo essa minha história falando sobre o meu nome, né? O meu nome é Hefferson Rai, né? Eu me domino Vieira Arendi. Então, Hefferson é uma questão bem interessante que tu vai perguntar para minha mãe por que Hefferson. Minha mãe fala, pergunta pro teu pai. Tu pergunta pro meu pai, pai, por que Hefferson? Pergunta pra tua mãe, nenhum deles sabe. Ficou uma coisa que um passa a bola pro outro, ninguém fala. E é único que existe no Facebook, Instagram, né? Você já deve ter imaginado muitos apelidos aí durante a escola, esse tipo de coisa, realmente aconteceu. Mas o que eu falo sobre o Hefferson, né? Hefferson Rai. O Hefferson, eu falo que é um nome muito comum lá de onde eu venho. e que eu falo que é um nome arcturiano. Não sei por que me veio isso na cabeça e eu comecei a falar e isso veio se tornando uma verdade. E o Rai, né? Que é Rai. Mas aqui no Brasil peço para as pessoas me chamarem de Rai. O Rai, eu sou de 88, né? Nasci em Uruguaiana em 1988. Então estava passando o cometa Halley nesse tempo. E minha mãe intencionou meu nome, né, como o cometa. E daí 2 vezes o meu nome é o Hefferson, que eu falo que é o arcturiano, muito comum de onde eu venho. E o Rai que seria um nome vindo das estrelas. E por que eu estou dizendo isso, né? A minha apresentação começa porque isso é um dos estudos que eu faço sobre a intenção. Como eu faço o trabalho sobre a criança interior, o meu baixinho, né? Eu já falo que nesse meu estudo que as sincronicidades já começam antes do bebê, no nome que a tua mãe tá te escolhendo. Mas isso é um assunto para outro momento, só contando um pouco brevemente da minha história, né? E vou falar sobre a minha jornada do despertar. Só comecei com o meu nome para elucidar. 2015 por aí, eu já sou formado em sistema de formação, né? Sempre fui meio nerdzinho. E já formado em sistema de formação, eu trabalhava em lavoura de arroz em Uruguaiana com a minha família, né? E lá eu tomei uma decisão. Aprendi a decidir que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? E esses momentos eu acredito que fazem grande diferença em tudo. Você decidiu o que você não quer mais para sua vida, daí começa a gerar uma grande mudança, né? E daí eu vim embora, morar na praia, né? Demorei um tempinho, consegui vir morar na praia. E daí comecei a trabalhar aqui e tudo voltou ao normal e estava na mesma rotina, nas mesmas coisas. E eu percebi que quando eu estava com
mais ou menos uns... nessa época eu trabalhava numa, num provedor de internet. E eu trabalhava num meio período, assim, das 8h30 às 2h30, e eu tive vários outros trabalhos, né, em conjuntos. E esses trabalhos, eu cheguei a ter 4 empregos, assim, mais ou menos. Trabalhava como, no meu trabalho de CLT, carteira assinada, trabalhava, trabalhava vendendo perfume lá, trabalhava fazendo os aluguéis, tinha um bar, né? Falia um bar, vendia pastel, vendia qualquer coisa, fazia qualquer negócio. E eu percebi que não era isso, não tava no caminho certo. E daí minha jornada de despertar começa com os marketing de relacionamento, que eles o melhor incentivo que as pessoas normalmente têm, né? O incentivo que move, a dor que move. Que o meu incentivo foi que eu trabalhava, realmente trabalhava muito e muito, e sempre trabalhei muito na minha vida, né? Ah, e falava, não, tô trabalhando de forma errada, não vou conquistar tudo que eu quero, que eu almejo para minha vida nesse formato de trabalho. E daí eu conheci os marketing de relacionamentos e, e percebi que eu deveria mudar os modos de trabalhar. Daí eu comecei a busca de desenvolvimento profissional, né? Aí eu comecei a ler os livros que eles mandavam ler, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, uh, 7 Leis Espirituais para o Sucesso, Napoleão Hill. Daí eu comecei a entender sobre a espiritualidade. Aí começa a se conectar a questão da espiritualidade, porque quando a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente chega na espiritualidade. Pelo menos foi o meu percurso, por isso que eu estou contando dessa forma. E isso mais ou menos em 2007, né? Ali no meu quarto setênio, 28, 29 anos, né? Quem é estudante dos setênios vai entender o Clube dos 29, o porquê que as pessoas se suicidam nos 29 e por que acontecem tantas transformações. E assim como qualquer pessoa normal, eu vivia na esteira do inconsciente coletivo. É como eu digo, as pessoas que são mão de obra para o trabalho, né? E tá tudo certo, todo mundo tem seu tempo, eu tive meu tempo. Vivia de festa, vivia de churrasco, beberagem e era conhecido pelos meus amigos nessa época por bebum e esse tipo de coisa, né? Festeiro, só queria isso. São fases da vida, né? E também sofria da patologia de normose, querer ser normal e querer me encaixar numa caixinha que falavam pra mim que era legal, que era bacana. E o vazio lá dentro corroía, né? E nesse tempo eu comecei a estudar muito desenvolvimento pessoal e eu fui muito pro desenvolvimento profissional, né? E eu vi que o meu pessoal tava meio abalado. Como assim tava meio abalado? Nessa época eu tinha um relacionamento que o que é considerar um relacionamento tóxico? O que não faz bem pra mim. Talvez não fizesse bem pra mim, talvez não fizesse bem pra ela. Pra ela era um relacionamento tóxico, pra mim também era um relacionamento tóxico. Por causa que não que ela seja uma pessoa tóxica, mas que nosso relacionamento se tornou tóxico, porque era muitas brigas e faltava inteligência emocional. E daí eu comecei a perceber os ciclos de relacionamentos que eu estava vivendo. Isso foi uma grande percepção para a minha mudança, né? Então eu percebi, isso tem uma frase que era muito interessante, que ela falava que esse não é o Rai, esse é o pai do Rai. E isso me começou a martelar e eu comecei a entender, começou a martelar na minha cabeça por causa que eu percebi que realmente não era o Rai por causa que o nosso relacionamento estava legal e eu fazia autossabotagem do nosso relacionamento para não avançar no relacionamento. Daí entra toda uma questão, quem conhece constelação familiar vai entender sobre ciclos do pai. Meu pai teve vários casamentos, vários filhos em vários casamentos e eu, por amor e lealdade, segui os ciclos. Esse é um outro porém, mas eu realmente estava abalado por esse relacionamento e ela sabia onde cutucar.
né? Minha inteligência emocional não era interessante não era tão trabalhada. E daí eu decidi que eu iria trabalhar minha inteligência emocional, né? Que a culpa não era dela, e sim a responsabilidade seria minha de não ter inteligência emocional, de saber lidar com as minhas emoções e manter um relacionamento no nível saudável. Não é o problema não está no problema, o problema está no que você faz com o problema. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E daí nessa época emocionalmente eu estava muito abalado, que me trouxe. E quando você está abalado e emocionalmente, você abre espaço para doenças, para o teu sistema imunológico, né? E foi o que aconteceu, né? Eu fiquei doente, realmente eu fiquei doente. Como assim que eu fiquei doente? Eu tive pneumonia, fui afastado do meu trabalho, e daí foi então que eu decidi me afastar de tudo e buscar alguma coisa que fizesse mais sentido para mim, porque ali não estava fazendo. Voltei para Uruguaiana. Nessa época nós estamos em 2018. Isto, 2018. E adivinha? Cheguei em Uruguaiana, visitar meu pai e tal. E o meu pai também estava doente. Meu pai também estava com pneumonia. Quem entende um pouco mais sobre sistemas familiares vai entender que doenças sistêmicas e como que isso procede. E quem entende um pouco sobre medicina chinesa vai entender sobre o pulmão, a nossa árvore, então que remete à tristeza. Bom, vamos lá. Daí eu fiquei lá cuidando do meu pai e nesse tempo eu continuava trabalhando com os marcos de relacionamentos e eles sempre falavam sobre a lei da atração e sobre ser grato, esse tipo de coisa, né? Eu já frequentava alguns centros espíritas, tanto para mim, né, me recuperar, e quanto pro meu pai, levava as roupas, coisas fluidificadas, irradiações e água fluidificada, esse tipo de coisa. Quem acredita, acredita, né? Tanto faz. Para cada um. Acredite no que você quiser acreditar. E vai fazer toda a diferença se tu acreditar. Então eu via que o meu pai tinha 80 anos na época, ele perdeu, acho que foi uns 15 ou 16 quilos. E ele estava no estado, ficou acamado por mais de mês, era inverno, foi muito complicado. 2018, 2 anos atrás, eu estava com 30 mais ou menos aí. Daí eu conheci uma cartomante. É interessante a questões de data, né? Foi no dia 19 de julho de 2018 e uma cartomante tirou uma carta porque eu queria saber sobre. Quem me recomendou foi uma prima minha que estava muito ligada na espiritualidade, fez alguns trabalhos espirituais em mim para o meu pai também e realmente ajudou muito. E essa cartomante falou muito sobre a minha espiritualidade e os deveres que eu teria com essa minha espiritualidade. E eu nessa época estava muito preocupado com o meu profissional, né? O ego de querer dominar tudo e o mundo. E abraçar o mundo, né? E, e ela falava muito sobre a minha espiritualidade, falou sobre o meu pai, que ele ia ficar bem, que era só uma questão emocional e que eu estando perto já estaria melhor e que ela não me via mais dentro de um ano naquela cidade de Uruguaiana. E ela falou também uma coisa muito importante, que eu viria a ser um médium de cura pelas mãos. E naquele momento eu não sabia o que era isso. E ela me explicou. Que dá passe, se for numa espírita, alguma coisa tipo isso. E daí, casualmente, ó, as sincronicidades do universo, eu conheci o pessoal do Jorei. O Jorei, eles têm um passe magnético, que é uma canalização divina pelas mãos. Eles têm o Oricari, que é esse símbolozinho aqui. E daí tu vai lá e faz uma oração para a pessoa, um passe magnético. E foi então, eu comecei a fazer isso com meu pai realmente melhorou, eu realmente fiquei melhor e comecei a essa vivência, essa prática, essa religião, porque os messiânicos são uma religião, mas que pode estar abordando com outra religião. Tu pode ter uma religião e ser do Jorei, mais ou menos isso, mas não é a questão. A questão é que eu queria ter um rei, que alguma coisa tipo isso, e o Jorei me encontrou naquela época. E sim, ele me encontrou, né? E tudo mudou por causa que eles são espíritas e falam muito sobre cultuar os antepassados. E aí eu comecei
a cultuar os antepassados, a entender a importância da ancestralidade toda, honrar isso, né? E foi muito interessante. Depois disso, eu comecei a buscar um equilíbrio, né? O Jorei me mostrou que eu deveria buscar um equilíbrio entre o meu profissional, né? Muito desenvolvimento profissional e pouco desenvolvimento pessoal, espiritual, né? E o coach lá fala muito sobre a roda, né? A roda do equilíbrio, a roda que gira. E daí eu comecei a buscar mais coisas sobre aqueles ciclos que eu estava vivendo nos relacionamentos e não estava dando certo, assim, e que eu percebi que eu era o denominador comum. Então, quem tinha que mudar era eu, e vir ter inteligência emocional e entender e encerrar aqueles ciclos. Foi então que eu comecei a fazer as meditações, conheci o Marcelo Scalco lá de São Borja, fiz alguns treinamentos com ele, fiz uns 2 treinamentos com ele e tudo mudou, porque daí eu vim conhecer a constelação familiar, fui constelado, entendi os ciclos do meu pai, entendi os ciclos da minha mãe, entendi. Nesse ponto eu digo que é crucial na minha vida, é um divisor de águas, por causa que eu aprendi a dividir o que era o Raí que eles queriam que eu fosse, e o que era o Raí que vinha a ser ciclos dos meus pais, dos antepassados, e o que viria a ser o Raí. E eu finalmente conseguir ser o Raí e me libertar daqueles ciclos, né? É claro que é uma coisa que a gente vem trabalhar, é um resgate que a gente faz. Não é à toa que a gente escolheu nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa cidade onde mora, onde os amigos, e não é por acaso. Então, agora começa a parte interessante do meu despertar de consciência, né? Por causa que a meditação me trouxe muito, organizou muito os pensamentos. E hoje eu digo que eu sou uma pessoa muito calma, muito serena, né? Aprendi a usar a paciência, estar na ciência da paz. E isso é incrível, incrível mesmo. Depois, em outros vídeos, eu vou falar sobre o Vipassana, que é um retiro de meditação que eu fiz de 10 dias internos, são 12 dias, então é muito interessante, foi uma transformação completa na minha vida. Saí de Uruguaiana, retornei para Capão da Canoa, 2019, e comecei a mergulhar nesse mundo. Comecei a trabalhar, estudar mais sobre coach e mais estar mais aberto às terapias. E daí, coach financeiro, comecei a estudar sobre o sistema de crenças, entendi que as crenças que a gente tinha que mudar, as crenças de criança dos nossos pais, da cultura, da sociedade, esse tipo de coisa. E que eu tinha que mudar essas crenças. Então foi que uma amiga minha, eu falei que eu queria fazer um curso de Reiki, uma amiga minha, a Carol, aqui de Capão, falou que tinha feito um curso de Theta Healing que ajudava a mudar as crenças. E daí eu falei, bom, eu quero mudar as minhas crenças, eu vou ver o que é esse tal de curso. Até então eu não tinha me inscrito nem nada, e então foi que eu me conectei com as medicinas xamânicas, né? Vou ter um outro vídeo falando sobre isso também. E dentro de uma vivência numa medicina xamânica, vou falar sobre as minhas experiências de ayahuasca nos próximos vídeos. Eu vi que eu deveria ir para Caxias e que eu deveria fazer esse tal curso. Dito o curso. Fui lá e fiz o curso. E daí eu fiquei um mês em Caxias, fiz 3 cursos em Theta Healing nesse mês. E foi uma transformação completa. Lá eu já me descobri como terapeuta, já mudou toda a carreira, já mudou todo o raiz, já foi muita desconstrução e construção. Claro que as medicinas xamânicas influenciaram muito. E entra o Theta Healing na minha vida. E daí tudo começa a mudar. Eu brinco que depois que eu fiz o cálculo de quanto terapia eu iria precisar, eu me tornei um terapeuta. Mas e voltei de lá aplicador de Theta Healing, né? Porque existe uma grande diferença entre tu ser um aplicador de Theta Healing e ser um terapeuta, né? Porque um terapeuta existe muito mais estudos e complementos. Aí começou a entrar muitos outros estudos incessantes aí de constelação familiar,
Fiz os meus mais cursos de meditação, fiz cursos de reiki, benzimento, vou trazer vídeos sobre isso, cursos de florais, comecei a utilizar os florais na minha vida e tudo mudou. E para esse vídeo não ficar tão grande, né, essa foi um pouquinho da minha jornada, né, e eu vou estar trazendo muito mais, né, abranger cada tópico desses subtópicos que eu falei aqui, mas mudou com pequenas práticas, né? A soprar canela, a fazer um reiki em mim, a aplicar um jorei numa pessoa, a fazer um theta healing, a atender uma pessoa, atender uma familiar, e tudo veio mudando. E se você gostou até aqui, deixa um comentário ali de como tem sido o processo de despertar seu, né? Manda esse vídeo para outras pessoas, porque as pessoas é difícil, as pessoas não têm uma visão tão clara assim sobre o percurso de despertar e não entendem muito sobre essa lapidação. Eu vou resumir minha lapidação em uma frase aqui agora no final. Eu sou um programador, sou formado em sistema de informação, programador de computadores. Então conheci o coach, as coisas, e aprendi sobre a PNL, e aprendi a programar as pessoas. E daí eu conheci o Theta Healing, que ensina como programar as pessoas como se fossem computadores. Então hoje, após me reprogramar, né, e entender e ser uma outra pessoa, me transformar numa nova pessoa, né, aquele mudar 1% cada dia, eu sou um programador de pessoas. E essa é a história da minha lapidação, né? Eu vou abrir muito mais esse leque nos próximos vídeos. Gratidão